Fantasy XV está entre nós, meus amigos. Eu não consigo acreditar. Depois de 10 anos de desenvolvimento, o aguardadíssimo RPG da Square Enix foi lançado para PlayStation 4 e Xbox One e agora a gente vai fazer o veredito deste jogo. E esse veredito é um oferecimento da Ruffles que revelou o sabor campeão depois de uma votação que durou vários dias. E o sabor vencedor foi o Calabreonda, que vai ficar agora mais tempo nos lugares para você poder comprar. E aqui no Omelete TV também, enquanto a gente vai falar o veredito, eu vou comer porque eu já tô com muita fome. Final Fantasy XV foi anunciado lá em 2006 como Final Fantasy Versus 13, depois demorou uma década para ser lançado. E agora que saiu, eu tô muito feliz porque o jogo final é muito bom. Ele tem uma alma de Final Fantasy, ele tem muita coisa que é familiar para quem gosta de Final Fantasy, mas o gameplay, o mundo é muito refinado, tem muita coisa que eles pegam de RPGs ocidentais, o combate, apesar de ser em tempo real, tem muita profundidade. Eu tô muito feliz com o jogo, eu joguei bem menos que você, mas eu já tô muito feliz com o que eu tô vendo. É uma coisa da origem de Final Fantasy que muitos fãs de Final Fantasy não gostam de lembrar. Final Fantasy pegou tudo que tinha do Dragon Quest, que saiu um pouquinho antes, refinou, fez uma versão melhor. Não dá pra fazer essa comparação 100% a ver, mas assim, eles pegaram muita coisa de RPGs ocidentais, principalmente da Bethesda. A gente vê muita influência de Skyrim, dos RPGs da BioWare, a gente vê muita influência de Mass Effect, de Dragon Age. Só que, claro, eles não fizeram igual, mas eles fizeram de um jeito deles. Com a pegada japonesa. Com a pegada japonesa. É uma jornada muito mais contemplativa do que essa dos RPGs ocidentais, muito porque o jogo pede que você se desloque de um lugar para outro e você acompanhe esse deslocamento, porque ele se dá no carro, e é no carro onde acontecem muitas das interações entre os personagens. Isso mesmo. Você consegue ter essa sensação de que eles não só têm que salvar o mundo, eles estão fazendo uma viagem de estrada mesmo. E o mundano é uma parte muito importante dessa história. Essa foi a sensação que eu tive. Eu também joguei pouco ainda, mas de cara eu via visualmente um Final Fantasy, você reconhece na hora, mas a experiência, o gameplay, as mecânicas e principalmente as batalhas, cara, não tem nada a ver. O último que eu joguei a fundo mesmo foi o 10, então isso tem alguns anos. Parece uma outra franquia, assim, parece um outro tipo de jogo e isso é excelente, cara. Tipo, querendo ou não, a Bethesda e a BioWare avançaram o gênero absurdamente nesses últimos anos e a Square tava tentando ir atrás. É uma tarefa muito difícil você ter um projeto em desenvolvimento durante 10 anos, teve mudança de equipe, teve mudança de diretor e você ainda assim conseguir entregar um jogo que ele ainda tem toques de um RPG mais antigo, mas ao mesmo tempo ele parece fresco, assim. É interessante a gente mencionar o tempo que o jogo demorou pra ser desenvolvido, porque pra mim, quanto mais eu jogava, mais eu tinha a impressão de que eles começaram do zero. Tipo, eles reaproveitaram os personagens, provavelmente reaproveitaram a maior parte da história, mas cada vez que eu tava jogando, mais eu tinha a impressão de que eles cancelaram o Versus 13 e começaram o 15, do zero. Eu acho que o Versus 13 vai viver no remake do Final Fantasy VII, porque é o mesmo diretor, até o sistema de batalha parece que vai ser o mesmo. Pode ser, é verdade. Mas o 15 realmente é uma coisa, ele tem muito mais a ver com o que a gente tava falando com o Type Zero, Final Fantasy Type Zero, do que com o que o Versus 13 era. Então, a gente tem só um personagem no combate, só controla um, não controla a party toda, e é totalmente real time, né, em tempo real, não tem escolher tal comando, tal coisa. Mas eu acho que acaba ficando bem legal, porque não é simplesmente um button masher, né? Não é simplesmente apertar quadrado. Não. Não é hack and slash, não tem a ver com Kingdom Hearts, na verdade, por exemplo. se você começar a fazer isso, você se ferra. É fácil você morrer, assim. Eu mesmo morri umas 2 vezes. Isso. Até eu me acostumar que... Porque assim, o visual, como você controla um cara só e você tem uma equipe e você tá acostumado a jogar hack and slash ou RPGs ocidentais, você vai apertar botão, falar, vou meter um monte de combo, e não é necessariamente assim. Existe uma complexidade dentro do sistema de combate pra você conseguir dividir bem as suas ações, então... E demora um pouco pra você entender isso, sabe? Isso pra mim é o grande trunfo do jogo, assim. Demora muito pra você entender que você não pode ficar apertando o botão deliberadamente, e demora muito pra você entender que você tem que ficar cuidando dos outros membros do time também. Você tem que prestar atenção se o HP deles não tá indo a zero, se não vai naquele estado de perigo, principalmente o Prompto, que, velho, um Prompto vai morrer, velho. Toda hora ele morre. I am done! I don't deserve this! I really do not deserve this! Você tem que prestar atenção aonde eles estão pra você conseguir linkar os golpes, né? Quando você consegue, tipo, acertar o inimigo por trás, ou você consegue defender e depois atacar, você conecta o seu golpe com o golpe de um outro cara e aí você dá mais dano. Ele sempre tenta trazer os elos, assim, em todos os elementos do jogo. Nas conversas, a parte do carro é, tipo, muito icônica. Eu lembrei, querendo ou não, eu lembrei muito de GTA, que boa parte do relacionamento entre os personagens, do protagonista entre os personagens, acontece nos carros. Verdade. Principalmente o 4, que era praticamente, era o Nico dentro do carro, conversando com outros personagens.
toda a relação entre eles era ali. E eu não pegava táxi no GTA 4 porque eu queria ouvir os diálogos, eu queria saber como é que era a vida dos caras, escutar o rádio pra ver o que estava acontecendo. O Final Fantasy XV obriga você a fazer isso. Sim. Praticamente obriga, né? Porque dá pra você fazer... O Fast Travel você tem que pagar. Você paga. Então, velho, eu vou andar de carro. E é legal, os diálogos são bem escritos. As legendas, aliás, são muito boas em português, até onde eu vi. Então é legal, tipo, a história até aqui é muito um novelão de Final Fantasy que eu sempre vi na vida, assim. Agora, eu acho que tem duas coisas interessantes sobre a história que eu acho que torna ela de um jeito diferente até comparado aos outros Final Fantasies. Número 1 é justamente isso, os personagens. São só 4, não tem mais uma party de 15 mil pessoas, que alguns ficam na reserva, outros você chama. E tem muitos toquezinhos interessantes neles que ajudam a criar essa pegada de irmãos mesmo. Por exemplo, nos outros Final Fantasy, a sua party sempre anda atrás de você. Nesse, eles andam do seu lado e na sua frente. Sim. Então eles estão com você ali como iguais, sabe? E acaba tendo essa pegada na história toda. São seus amigos, você tá numa história com amigos. E, tipo, mesmo tendo as loucuras de magias, que eu já tô vendo também algumas coisas dessa, ainda é uma história sobre o quê? Um cara que ele é um príncipe, ele tem esses amigos e precisa casar. Ele tá indo pra uma road trip, assim, o conceito é simples, sabe? Sim, sim. Então acaba sendo mais fácil de você entrar, por isso que quando o jogo começa, ele diz assim, esse é um Final Fantasy pra fãs e pra iniciantes. E eu acho que realmente, se alguém começou com Final Fantasy XV, eu acho que é um bom Final Fantasy pra começar, pelo que eu joguei até agora, sabe? Final Fantasy a música sempre foi um destaque e no 15 eles escalaram a Yoko Shimomura, que é uma das compositoras mais importantes do Talentosa Japão. demais. Ela que fez todas as músicas do Street Fighter 2, por exemplo. E, cara, o trabalho que ela fez é impecável. Pra mim, já é a melhor trilha sonora dessa geração. Fácil. Não vai ter nenhum jogo que vai convencer do contrário. Uma parada que me chamou muita atenção também é a escala das coisas, assim. A escala não do tamanho do mapa, mas a escala dos inimigos, das batalhas, das... Isso é o que sempre fez Final Fantasy, em muitos casos, ser tão impressionante. Sim. As primeiras batalhas do jogo, sabe? Mano, os inimigos são gigantescos. Uma das coisas que mais evidencia isso que você falou, Thiago, é como os monstros são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eles não cabem na câmera do jogo. Não cabe mesmo, é Tipo, verdade. a perspectiva fica sempre fixa no Noctis, e às vezes, sei lá, tem um inimigo que é do tamanho de uma montanha, velho. É. Você não consegue ver. A hora que ele aparece, tipo, você vê o pé do cara. Pois é. Aí eu você acho começa muito a fugir, você começa a avançar Aí e você você começa a vê, velho, o tamanho que é o bicho. Eu assim. acho isso muito legal, cara. Apesar de você conseguir reconhecer Final Fantasy lá, você vê que é uma outra pegada, é um outro estilo, sabe? Eu achei uma atualização pra franquia incrível. Eu não falo que é o melhor Final Fantasy pra iniciantes à toa. Eu realmente acho que é. Ele tem um sistema de combate muito mais fluido, muito mais tranquilo para as pessoas que estão acostumadas a jogar os RPGs que fizeram sucesso agora, sabe? Próprio The Witcher, Mass Effect, Skyrim. Essas são as referências, querendo ou não, do RPG hoje. Sim. E ele soube mudar isso e colocar um tempero de Final Fantasy ali, sabe? Por ter essa pegada, que é uma pegada tão diferente do que a franquia já demonstrou, acaba sendo, poxa, nunca vi no Final Fantasy 4 caras andando no carro aqui, botando uma musiquinha no smartphone, sabe? Tipo, Isso é é diferente. legal ver essa diferença, assim. E não é que ele é, tipo, é um jogo que quer ser modernão. Não, ele tem esses toques de realidade e tal, mas tem muito ainda a magia clássica, tem muito ainda os reinados e as coisas que a gente sempre viu em Final Fantasy, e é uma mistura que eu acho que acaba dando certo no final. Pois é, rapaz, 10 anos pra fazer esse Omelete TV. Olha, aproveita o fim do ano, aproveita a folga de Natal, feriado exato. do fim do Não ano, tenha e pressa vai. pra jogar. Vale a pena, vale a pena. Deixe seus comentários aí sobre o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu.